Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma gravação muito amorosa hoje do nosso projeto Resgatando Vozes, aqui no YouTube Adriana Bertanha, que eu fui intuída a estar fazendo desde janeiro de 2025 deste ano. E hoje, nesse brilhante dia 9 de julho de 2025, eu vou trazer uma voz, gente, uma voz assim que ela precisa ser ouvida, ela precisa ser expressada, ela, claro, faz parte da minha vida, como eu tenho trazido aqui, pessoas, né, que fazem parte da minha vida e fazem um trabalho também diferenciado, um trabalho que acessa o coletivo, que traz possibilidades, sabe, de um desenvolvimento mais humanizado. E hoje eu tô com essa pessoa, ela é advogada, ela é minha amiga, ela é uma empreendedora, ela também é mamãe do Chico, e a gente vai trazer aqui hoje com muito amor Luciane Passoni, minha amiga de alma, querida. Fazia assim tempos já que estávamos te esperando para esse dia, para que você coloque sua voz, para que você coloque o movimento do seu coração hoje, que eu sei que você tem grandes coisas para estar explicando e trazendo para o nosso público, que é tão sedento, né, de histórias, de aprendizados e de vivências, principalmente espirituais, que aqui o foco a gente traz sempre, é conversar com um ser humano, mas trazer a essência do ser humano. O que é essa essência? É o seu nível mais próximo da luz de Deus, do amor de Deus, da nossa fonte criadora. Então hoje estamos aqui, eu e Luciane Passoni, de coração aberto para trazer, Lu, trazer a sua experiência, trazer a sua história, que sempre que, desde que eu te conheci, eu pude navegar, né? Tanto na sua imensidão, como você fez eu também navegar dentro de mim, tá? Então se apresenta, seja muito bem-vinda e a voz é sua. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer você, Adriana, a minha Adri Bertanha, como eu gosto de chamar. Caminhamos sim nessa vida, nesse universo. Como você mesma falou, eu sou advogada, eu estou advogada, já advogo há mais de 20 anos. E gosto muito do meu exercício da advocacia, mas atrelada à advocacia eu fui buscar algo mais, para agregar a minha advocacia, o meu atendimento com os meus clientes, com o meu público, né? E foi quando eu cheguei na constelação, e foi quando eu te conheci também. Sim. Porque eu acho que nessa nossa caminhada, Deus vai conduzindo e colocando pessoas e também tirando pessoas. E já faz algum tempo que nós caminhamos. Sim. Tem uma frase que a gente gosta de falar: caminhe e o caminho se abrirá. E é muito legal, porque foi, de repente, numa construção de um simpósio, né? Foi! E você estava em busca de uma frase e nós começamos a falar. E aí, Luciane Passoni escreveu do nada essa frase, eu lembro. Sim. E eu falei, gente, essa frase entrou em mim como se fosse um trem. Tipo, é isso. E aí eu coloquei. Fez parte, né? Eu acho lindo. que todo esse movimento, esse caminhar, ele vai estreitando laços. E como você falou, tudo no seu tempo. E no seu tempo de Deus, hoje nós estamos aqui. Sim. Né? Resgatando vozes. E até quando você me fez o convite, eu estava sem voz. Gente, é verdade. Eu estava num processo, eu venho num processo de cura, né? De muito cura. importante. Então, eu falei muita coisa e eu me silenciei. E eu lembro que no meu tempo de silêncio, você disse, no seu silêncio eu te escuto. Ah, que linda. Foi quando eu estava... Ai, eu já vou começar a chorar. Ó, vamos fazer assim, hoje você vai poder tudo. Sabe por quê? Porque como que a gente vai falar do silêncio sem emoção? Sim. Vou fazer essa reflexão para você aí que está nos assistindo. Você já silenciou? Você já se permitiu se colocar para dentro? E todo o seu entorno tá um caos? Você já fez isso com você?
Então, aqui hoje, eu e Luciane, nós vamos te propor a fazer, sabe por quê? Porque isso é transformador, isso é libertador. Porque aí você consegue renascer realmente das cinzas, como a tal da fênix, que todo mundo fala. Sim. Vamos renascer das cinzas. Mas como é que a gente faz esse movimento de verdade? Quando a gente silencia, quando a gente se coloca dentro da gente e começa a fazer o quê? Uma faxininha muito importante, jogar o que não serve mais, entender as diferenças das pessoas e ver quem realmente agrega para o teu coração. Não é isso, Lu? Tomou fôlego? Tomei. E a palavra de hoje, antes de eu vir para cá, eu estava lendo o devocional, foi renúncia. E está muito ligado a essa questão do silêncio, né? Porque quando a gente se coloca a servir, e no meu caso, como advogada, eu escuto o quê? Problemas, né? Eu falo que eu não atendo um público que, na maioria das vezes, chega feliz. Para fazer um planejamento familiar, um planejamento sucessório. Não, a pessoa chega na dor, né? E a gente tem que estar muito na nossa cadeira, no nosso lugar, para que a gente não se emaranhe com o problema do outro. E foi nesse movimento que eu cheguei nos movimentos da constelação, que eu não falo constelação, eu falo que são ferramentas da grande alma. Entender o ser humano, acolher aquela dor. Porque muitas vezes, no início, eu estava na dor também. Sim. E quando a gente vai se aprofundando nesse movimento de alma, que a gente fala, não, eu vou fazer uma transição de carreira, e nunca foi esse meu propósito. E você sabe que eu gosto de advogar. Sim. Eu falo para Adriana que eu gosto de cumprir prazo, gente, acredite. Eu gosto da advocacia. Eu gosto de falar com o ser humano, né, com as pessoas que chegam ali. E às vezes eu me emaranhava e aquilo me causava dor e era um peso. Então, nesse meu caminhar, nessa busca desse conhecimento, eu fui para as constelações, para o movimento da grande alma, mas chegou uma hora que eu tive que me silenciar. Eu falei, o que é isso? O que isso traz para mim? E aí é a renúncia do velho para você ir para o novo. E você só vai para o novo a partir do momento que você cura as suas feridas. Isso. Não adianta eu falar da boca para fora, como você disse, é do interior, é de dentro para fora. E eu acho que a nossa vida é um grande altar de Deus. Porque quando a gente fala e a gente, durante a vida, a gente vai praticando coisas e entre o falar e o agir tem uma congruência santa, que eu gosto de dizer, aí sim você é realmente um instrumento de Deus. Para que o seu servir? Qual é a diferença que você faz nessa vida, na vida do próximo? Né? Antigamente eu dizia que eu só atendia homens, por exemplo, que chegava no meu escritório. E aqui está o meu marido que está me ouvindo, está nos ouvindo, ele tá aqui, né? Nos acompanhando, Nivaldo. Quando eu dizia que eu só recebia papais no meu escritório em busca de uma colocação na vida paterna, no instrumento do paternar com responsabilidade, eu me achava o máximo. E era o ego puro, né, da advogada em si falando. Só que quando eu olhei para essa questão, o que eu estava incluindo? Eu estava incluindo o pai das minhas filhas. O meu primeiro marido, que sim, eu tenho que me colocar nessa posição de algoz, né? Porque a gente fala tanto, né? O algoz, a vítima, o triângulo de Karpman que a gente aprende, né? A vítima, o algoz. Exato. Mas no meu inconsciente, o que eu fazia? Eu incluía esses pais na vida dos filhos, porque de repente estava num processo de luto, de separação, de divórcio. E o que normalmente se faz? É meu, é teu, não é nosso, né? Quando existe um divórcio, eu falo muito sobre essa questão, porque eu atuo exclusivamente hoje no direito das famílias. Então, tem muitas dessas questões, né? Então, quando eu olhei para isso e eu pude incluir os pais
junto com os seus filhos, dar consciência com essa família, dizer para essa mãe que está tudo bem, que está tudo ela bem. Ela tirou uma carta, só para a gente avisar, informar, contextualizar. Eu abro as cartas sistêmicas, como quem já segue aqui já entende, né? Que é um movimento sistêmico que a gente faz com as cartas. E ao abrir a carta, a Luciane Passoni, ela já me convida para movimentos sistêmicos, né? Então, é praxe a gente fazer isso, é bênção, vamos dizer assim, vamos transcender. Sim. E cada uma tirou uma carta. E a Luciane tirou Está Tudo Bem, e a Adriana Bertanha tirou qual? Sim, papai, sim, mamãe. O que é? É a harmonia do masculino e do feminino. Sim. Então, e olha que você está trazendo a sua fala sobre a cura da energia masculina. Não o campo não é perfeito, Lu? É perfeito. Eu digo sempre que, esses dias eu estava conversando com a Bárbara, minha filha, que é consteladora também, e ela falou sobre constelação, que muitas vezes as pessoas acham, né, que é alguma coisa de religião, de universo, e não, né? E eu falo sempre que, assim, eu gosto de trazer as ferramentas da constelação, porque a grande alma do ser humano, ele está à disposição, e é só a gente ter a sutileza de tocar o outro, né? Na nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, né? Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Todos estamos no caminho da cura. Todos estamos, e todos os dias, né? Todos os Aquela dias. fala que nós falamos inicialmente, o caminho se abrirá, é um exercício diário, né? E quando eu trago isso para a realidade do escritório, do meu escritório, eu falo, tá tudo bem. O divórcio, a separação, essa dissociação da família, está tudo bem, mas que é necessário olhar para o movimento dos que vieram antes, o porquê e o para que isso está acontecendo. Bert fala que não começou em mim, mas termina comigo. Sim. E eu posso dar um passo adiante. Mas foi isso que me fez olhar com muito carinho para esse público que chegava até o meu escritório, que eram homens feridos, em busca de um dever cumprido, um paternar com responsabilidade, estar presente na vida desses filhos. E quando eu caí na minha consciência, Adri, eu falei, uau, que perversa que eu sou. E quando eu mudei isso, quando eu integrei, quando eu dei lugar ao pai das minhas filhas, eu pude não deixar de atuar no direito das famílias, mas hoje eu atuo com uma consciência maior, onde eu faço integrar todos os pais, porque a maioria continua sendo pais que me procuram. Sim. Com uma nova energia. Com uma nova energia. E assim, o processo está mais leve, o processo está mais tranquilo. E eu agradeço. E a tendência é multiplicar mais homens ainda. Total. Porque essa responsabilidade, essa consciência também do masculino, onde existe uma guarda. Hoje eu não falo de guarda compartilhada, eu falo de uma guarda parental. Uma parentalidade, onde mesmo depois de um luto por conta do divórcio, papai e mamãe continuam atuando e guardando seus filhos, porque eles são os grandes guardiões dos filhos, né? Enquanto pequenos, porque somos pequenos, né? Para os nossos pais sempre. Então, é essa consciência que eu trago em relação à advocacia, e é essa consciência que eu tive quando eu olhei para esse movimento da grande alma. E você vê, você trazendo isso aqui, como é importante, Lu, porque quando você tem uma renovação de ciclo, seja ela qual for, aqui a gente está trazendo no caso de um divórcio, de uma separação, e que as pessoas precisam realmente tomar os seus lugares de responsabilidade. Agora, imagina você procurar e você encontrar um profissional que fez esse caminho, que pôde integrar suas curas, que pôde integrar uma consciência de uma pacificação amorosa e responsável, e que isso é instrumento jurídico para essas pessoas, esses casais, ou esses homens, essas mulheres que estão buscando uma solução jurídica. E você ter um profissional humanizado, capacitado, e que vá
transcorrer aí que seja um processo, que seja um contencioso, ou que seja realmente uma coisa mais amigável, mas de maneira muito consciente, e fez o caminho da cura, que é o que você está nos trazendo. Como é importante. E aí que está o sentido da humanização dos serviços jurídicos. Porque eu sempre falo nas minhas palestras, e a Lu também, nós trabalhamos com vidas. O processo judicial, ele trata-se ali de vidas e de antepassados também. A sua ancestralidade também está dentro daqueles autos judiciais. E o advogado sistêmico, o humanizado, que a gente vai trazer aqui, ele consegue acolher toda essa geração que trouxe esses problemas para os dias atuais e para essa família atual. A família de origem tinha um padrão danoso, tóxico, abusivo. E aí, esse sistema atual, o que ele faz? Ele repete. E aí que tá. Você tendo agora um profissional que já fez esse trabalho de consciência, ele mostra para esses clientes que é possível você encontrar uma solução, uma resolução de conflito. Nesse sentido. Então, como é importante hoje esse podcast que a gente está trazendo sobre a humanização dos serviços jurídicos e sobre essa ferramenta de cura no direito, como está trazendo o Dr. Sami Storch, que foi quem trouxe as constelações para o Brasil, essa ferramenta riquíssima para que a gente trabalhe no judiciário, que é o que a doutora Luciane Passoni, estou me referindo como doutora porque ela está falando de uma prática judicial. Ela traz, sim, a constelação, que hoje ela já enxerga como uma grande alma, que ela já contrata ali a prestação de serviço dela humanizada. Sim. Né, Lu? Sim. Então, parafraseando, é maravilhoso. Parafraseando o seu campo, nós advogados atuantes, né, a gente resgata as vozes. Sim. Não só das pessoas que estão ali nos procurando, né? Os que estão aparentemente. Mas a voz de toda a ancestralidade, né? E aí as pessoas me perguntam assim, mas você abre campo? Porque normalmente tem isso, né? Você abre o campo? Não precisa. A partir do momento que a gente já se conecta com os nossos clientes, já existe um sim. O próprio cliente já está indo lá com o campo dele aberto. Exatamente. Abre o campo? Não. Eu digo que assim, quando eu estou como advogada, eu estou como advogada. Mas a partir da consciência que eu tenho hoje com essa busca minha, porque tem isso também, né, Dri? A gente busca essas ferramentas falando que vai integrar a nossa profissão, quando na verdade a gente é colocado a serviço. Isso. E primeiro a gente olha para o nosso interior, primeiro a gente ressignifica muita coisa e dá um passo adiante, aí sim vem a transformação, né? Então, a questão eu não abro campo. Quando eu estou como advogada, eu estou como advogada. Sim. Mas eu não deixo de utilizar as ferramentas sistêmicas, onde, através de uma pergunta, utilizo, às vezes, cartas que ficam sobre a mesa do meu escritório, onde as pessoas, elas começam, eu deixo muito livre, muito solto. Eu uso uma agenda parental, que é de uma que advogada. É maravilhosa. Você conhece, né? Eu acabo presenteando esses pais, que a cada folha, a cada página dessa agenda, eles se conectam. E assim, a resposta que eu tenho é muito leve, porque eles dizem, doutora, eu não sabia. E quando eles também tomam essa consciência de que a culpa não é só do outro, e que a culpa é dele também. Quando a gente fala culpa, gente, eu não tô querendo culpar, julgar. Não é o pulsar da vida. Sim. Quando você toma o seu lugar, o seu pulsar de vida olha para a vida, para a sua vida e para a vida do outro com menos julgamento. Perfeito. Né? É sobre isso. Perfeito. E paralelamente a isso, como você disse, o Chico, ele chegou na minha vida com muita alegria, né? Foi depois de um luto. A gente fala que nascer e morrer é constante, né? Nós morremos ontem quando nós dormimos. Sim. E nós acordamos hoje renovados para uma nova vida. E esse silêncio da alma é muito bonito. Quando você se escuta, quando você silencia,
quando você deixa o tempo passar com uma calma santa, né? Calma santa. Deus coloca as coisas no lugar. O Chico, ele chegou, você bem sabe, ele chegou na minha vida depois de um luto. E foi um processo, porque eu estava vivendo o luto da minha mãe, vivendo o luto da minha primeira cachorrinha, Kimi. E o Chico chegou e ele é... Gente, ele é a alegria ele em é um pessoa. Cachorrinho. Ele é um cachorrinho. E eu honro o campo dele. Ele é maravilhoso. E ele fala com a gente, Sim. né? Quantas vezes eu estava chorando e ele me disse... Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Assim como os pets têm, né, essa missão. É que as pessoas não têm essa conexão, não estão abertas, né, Lu? Traz aqui pra gente essa abertura de possibilidades com os pets. As plantas, os pets, todo ser que a gente acha que não tem vida, eles têm vida, né? Além do nosso respirar. Quando eu estava passando pelo processo de luto da Kimi, da minha primeira cachorrinha, eu fui atrás também, sabendo dessa grande alma, eu fui atrás da comunicação intuitiva com os animais. E qual foi a minha surpresa, gente? Que um dia eu falando, e a Adriana balançava a cabeça, e eu falava, tá tudo bem, acho que ela tá achando que eu sou louca, agora eu pirei de vez. Mas qual foi a minha alegria? Que um dia ela fez assim, hoje eu te entendo. Ela me entendeu no meu silêncio, na minha pausa, no meu processo. Mas quando ela chegou e disse, eu sei o que é que você fala com os seus animais de estimação, eu fiquei muito feliz. Porque é sobre isso. Então, eu também fui em busca de falar com os animais e se é que eu faço um trabalho paralelo, não sei. Porque a gente sabe que eles também têm um lugar no campo, né? Nossa, muito eles importante. Também pertencem. E o deixar ir também, para eles também, de uma forma mais fluida, mais leve, porque a alma deles é totalmente diferente da nossa, né? Já é no sutil. Eles vivem no sutil. Vive. Mas eles também sofrem por nós. E eu fui atrás de entender isso. O que era soltar? Soltar com leveza, soltar de coração. Foi quando eu fui fazer um curso. Na internet tem muita coisa, né? Com a pandemia, a gente fala que tudo veio muito à tona e está servindo. É um banquete que a gente tem, só que a gente tem que saber qual é o banquete que vai nos servir. Aquela qualidade de vida, a gente tem que ter qualidade de tempo também, né? Exato. E aí eu fui fazer um curso de comunicação intuitiva com os animais. E qual foi a minha surpresa? Que sim, eles falam com a gente. Eles falam o tempo todo. Os cachorros... Os felinos, né, os gatos, tem muita gente, por isso que tem muita gente que gosta de gato, tem muita gente que se aproxima mais de cachorro, planta, né, quantas vezes você fala com planta, ou quantas vezes, eu vou dar um exemplo clássico aqui, fulano foi na minha casa e a minha planta morreu, ou secou. Né? A planta, ela é uma energia viva, e ela tá lá a serviço do seu sistema também. Então, elas também sentem. E é só você ir lá e falar, não precisa ficar assim, eu entendi. Eu sei qual é o pulsar de vida dessa pessoa que entrou aqui. Tô falando de planta. Quando a gente fala com os animais, eles falam. Eles falam quando eles estão doentes, o que eles querem, o que eles esperam, de inclusive tratamento. Foi assim que foi com a Kimi. A Kimi estava num processo de CA e... Bom, você sabe, né? CA de pulmão. Eu estava passando por um processo paliativo de CA de pleura da minha mãe. Olha, que interessante. Né? Então, ela dizia para mim, eu por você. Uhum. E foi quando eu conheci a comunicação intuitiva. E, paralelamente, eu atendia, eu trabalhava. E eu falava, vocês têm animais em casa? E os animais estavam doentes. Fazendo um paralelo com a comunicação intuitiva e com a advocacia. Normalmente, as famílias têm animais e eles também passam por esse processo de luto, de divórcio. E voltando na Kimi, ela falava, eu por você. E eu falava, não precisa. Primeiro eu falava, não morra. Eu não quero que você morra. Primeiro eu falava, você saiu de mim. Olha que loucura. Peso, né? Que peso que é isso. Né? E quando eu disse pra Kimi...
tá tudo bem. Eu assumo o meu lugar e eu dou conta, você só precisa ser feliz. E nesse meio tempo eu tive um sonho com ela. Nesse meu despertar da comunicação intuitiva, foi quando ela disse, eu fico com você mais 2 anos. E esse tempo, Dri, e eu acordei pensativa, falei, mas o que ela quer dizer com 2 anos? E eu olhei para ela, tão pequenininha, era uma Yorkshire. Ela era pequena no tamanho, mas enorme diante do universo. E ela olhou para mim, ela fez assim, eu não disse. É verdade. O sonho que você teve não é fantasia, ele é real. Nós conversamos, a tua alma conversou comigo. E eu te disse, 2 anos. E durante 2 anos, eu naquela... Porque Deus é tão bom, gente, que ele vem através de sonho, ele fala com a gente através de sonho. Sim. E de repente você, num pulsar de vida, você esquece, porque você tá aqui, no aqui e agora. No automático. No automático. E quando eu parei, no dia da partida dela, foi no dia da família, 15 de maio. Olha. Ela vinha num processo também. Eu decidi não fazer a quimioterapia, porque ela me pediu, nessa nossa conversa, ela fez assim, eu não quero. É importante você trazer isso. Eu não o animal, quero. Ele tem a consciência, porque ele tem a ressonância do que está acontecendo. Ele, não é que ele entende que é médico, ele entende que é uma ressonância. Exato. E que aquilo traz no coraçãozinho dele. Exato. E a partir do momento que ela traz esse pulsar da vida do animal, ele vai ressoar com o campo. E qual que é o campo? O campo é o cuidador que está triste, o veterinário, o ambiente que fica realmente mais... fica oscilando, energias oscilam, tristeza, alegria, expectativa. Não é, Lu? Sim. Então, isso é importante você trazer que... Gente, faz parte do direito isso também. Também. Olha isso. Também, porque todo núcleo familiar, a maioria hoje tem um animal de estimação. Então, e quantos a gente vê, né? Quantas famílias constituídas, às vezes é só a pessoa e o animal. Então, e no seu atendimento você consegue esse alcance. Porque você já estuda a questão legal e você faz uma simples pergunta. Você tem um pet? Como é que tá esse pet? E o engraçado, Dri, é que normalmente eu não preciso nem perguntar. O campo, ele é tão magnetizado energeticamente que eles mesmos... Não, a doutora não sabe, o meu cachorro, ele tá doente, olha, hoje eu não posso ir, olha, tem isso. Por quê? Porque ele traz... Os animaizinhos, eles são tão sensíveis que eles informam, eles falam o tempo todo. E é muito importante que a gente também coloque frases, né? Para quem acredita, claro, que eles não precisam sofrer. Sim. Que eles estão a serviço da grande alma e que eles também têm um campo energético. E que é possível ele ser feliz e servir essa família só com alegria, com brincadeiras, com prazeres, as memórias, né? Com as memórias, sim, sim. E aqui me ficou durante mais 2 anos. Então, a minha mãe partiu, eu entrei no paliativo com ela, porque foi uma decisão dela. E quando, no dia da partida, ela disse, chegou a hora. Olha. E aí, claro, né? É o luto, é a partida... É você não querer. É você trabalhar agora o seu ego, falar, dá licença, que agora sou eu e Deus aqui. Exato. É um momento divino. E a princípio eu olhei para ela e eu disse, não, Kimi. Hoje não. Mas era o meu querer. E quando eu tomei consciência e eu peguei ela no meu colo e eu fui falando, tá tudo bem. Obrigada pelo tempo que você ficou. Obrigado pelo tempo que você cuidou de mim. Aquele mover da gratidão que é tão acolhedor. Para qualquer instância da vida. Exato, exato. E a gente foi agradecendo o tempo que ela ficou, as viagens que nós fizemos, o crescer, porque ela acompanhou o crescimento. Olha a cara do meu marido, ele já está chorando. O campo está muito forte. E a gente honra, porque realmente...
O campo tá muito forte. A gente fala o campo, a gente fala que são a ressonância dos nossos corações. Sim. O meu coração com o coração da Lu, o coração do marido dela, que é o Nivaldo, que tá aqui, e das meninas aqui do operacional. Todo o campo, ele fica mais amoroso, Sensível, mais né? harmonioso, sensível no sentido do ego ser tocado, porque é o nosso corpo de dor que eu trago nas nossas lives. O ego é o nosso campo de dor quando ele não aceita uma situação transcendental. Exato. E esse programa que eu trago, esse projeto, é por isso que ele é tão rico, minha irmã de alma. Porque a gente pode trazer esse conteúdo para o YouTube, como trazer o direito sistêmico, o direito humanizado, uma comunicação intuitiva de animais, que eu fui agraciada também pelo divino, por isso que a gente está conversando aqui. E cada passinho da Lu, cada foto que ela colocava do Chico, eu já via ali que era uma patinha que estava apoiando ela e ele falava para mim, espera. Espera que ela tá na fase que ela precisa estar de silêncio, de travessia, que é um livro lindo que você me presenteou. Sim. E isso tudo era falado para mim por meio das fotos que eu a sigo, né, nas redes sociais. E eu, como essa irmã, né, da natureza espiritual que a gente foi apresentada, eu pude aprender com você, me nutrir daquele movimento do silêncio. Eu falei, se eu tô trabalhando esse movimento dela para mim, é porque eu tenho que fazer também o movimento para algo mais. Então, eu acolhi em mim e agora a gente está trazendo hoje, nesse dia 9 de julho de 2025, o pulsar da vida de quando a gente silenciou. Então, por isso que é importante essa travessia de você silenciar para que as coisas possam florescer, para que você resgate o seu oxigênio e você se renove. Não foi assim que aconteceu depois? Foi. Eu lembro que quando eu estava voltando de Belo Horizonte, de um congresso, e eu tinha acabado de descer, eu estava no aeroporto ainda. E você fez assim, oi, minha Lu. E você não disse nada, você só disse assim, eu respeito o seu silêncio. E aquela sua frase gritou em mim, porque eu já estava me silenciando, eu não sabia o porquê, mas eu digo que Deus sabe de todas as coisas. E nesse meu silêncio, eu olhei mais para a minha advocacia com muito carinho. Eu olhei mais o meu servir, usando as ferramentas da grande alma. Não só com pessoas, mas com os animais também. Agregando a constelação com a comunicação intuitiva, eu comecei a fazer um trabalho com os animais, então eu sou procurada nas horas vagas para fazer a leitura do campo, do que o animal quer. Muitas vezes eles chegam já doentes, os tutores, né? Os tutores venham a mim para que eu faça uma leitura do campo. E normalmente eu peço a foto do animalzinho, seja ele gato, seja ele cachorro. Também atuo num projeto onde a gente resgata animais desaparecidos e a gente sabe qual é o significado do animal. E embora, às vezes, ele não quer ver a partida de um ente querido, ele não quer ver a doença se propagar dentro daquele núcleo familiar, tem tudo isso. Ou, às vezes, também ele chama a atenção de uma pessoa que foi excluída do campo, né? Então, muitas vezes, e na maioria deles, eles se falam. E eu aprendi com eles também que às vezes eles não falam. Às vezes eles estão no... Eles estão no inverno, que eu digo. Isso. No silêncio, né? Muitas vezes eles falam, eu não quero falar. Nesse momento, eu não quero falar. E às vezes o tutor não tem paciência de esperar. E quantas vezes a gente se questiona, será que é isso mesmo?
Porque o tutor tá esperando o quê? Sempre o carinho, sempre o amor, sempre tudo. E não é eles assim, dão generosamente, né? né? Quando o Chico chegou na minha vida, na nossa casa, eu estava passando por um processo de luto. E eu dizia, foi num dia pontual. E aqui eu posso contar, eu não sei se eu tenho tempo para isso, mas foi num Tem dia, todo o tempo do mundo. num dia que eu estava chorando. Você bem sabe que eu já estava recusando trabalho, porque eu estava no meu processo de silêncio e de luto. Então, chegava clientes novos para eu atender, eu falava, não posso. Hoje eu não tenho tempo, não tenho agenda. Na verdade, eu estava no meu luto, atrelado ao luto da minha mãe, mas que eu estava no pulsar por morte. Eu queria morrer realmente, eu não queria estar aqui, sim. E eu conversando com a Kimi, eu lembro que eu estava trabalhando em casa e eu falei, eu não aguento mais. Eu preciso te liberar e eu preciso me liberar. Ela já tinha partido no meu colo como nós tínhamos combinado naquele sonho. E eu chorava, e o luto de um animal, ele não é respeitado, ele não é visto no direito, embora hoje sim, numa advocacia, num direito mais humanizado, existe sim o luto por animais, porque eles fazem toda parte de um sistema familiar, mas ele não tem uma legislação específica, é tudo por analogia, né? Mas sim, ele é vivido. E naquele dia pontual, eu falei, Kimi, eu não aguento mais. Eu preciso te liberar e eu preciso me liberar também. Eu falei, olha, eu não queria, eu dizia para todo mundo que eu não era capaz de amar um outro animal. Mas agora, se você achar que eu sou capaz, embora as pessoas falavam que eu era capaz sim de amar, e eu falava, não sou, Dri. Eu falei, de repente chega o Chico, e Chico é de São Francisco. Ai, meu Deus. E naquele dia que eu disse pro meu marido, eu não quero ver mais caminha rosa, eu não quero ver mais tenda, porque em cada cômodo da minha casa ainda existia uma cama, uma manta rosa, um bichinho rosa. E eu achava que eu não era capaz de olhar para os lacinhos dela, porque sim, ela era toda Barbie. E eu falava, não quero. E naquele dia, Adri, chegou uma mensagem da veterinária que cuidou, da clínica que cuidou da Kimi, subiu uma mensagem. Eu falei pro meu marido, eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero ver ninguém, não vou responder. E eu subi para fazer almoço. Subi porque eu moro nesses apartamentos e eu tava lá em cima fazendo almoço. E aí eu lembro que ele fez assim, ai, se eu fosse você, eu olharia assim. E era uma foto da doutora Grazi dizendo que tinha um Chico para chamar de meu. Meu Deus. Porque, gente, nas minhas horas vagas, eu ficava na clínica aplicando reiki nos animais, falando com os animais. Então, assim, é importante que fale também aqui que o veterinário, ele está a serviço. E para eles, quando eles perdem um animalzinho, seja sacrificando, seja quando eles partem, independente da doença que eles têm, eles também entram num luto, porque eles também se conectam com os tutores. E com o sistema. Sim. E quando o Chico chegou na clínica veterinária, ele vinha de um resgate. Por quê? Porque diz que na ninhada, na cria dele, ele era o único menino de 6. Então, era uma cria que deu 6, que partiu 2 e ficaram 4. E o Chico era o único menino. E eu dizia, Kimi, se for para ter alguém, que seja um menino. E o meu marido falava assim, eu não quero cachorro. Cachorro, levanta a perna, faz xixi. Gente, ele é lindo. Eu posso dizer que ele chegou no momento certo. E eu fui para a clínica e foi um reencontro. Para quem acredita, um reencontro de alma. Porque fazia simplesmente maio, junho, julho. Quase 3 meses que a Kimi tinha partido. E quando eu entrei na sala da clínica, ele lambeu e mordeu o meu nariz exatamente como a Kimi fazia. Como quem diz, vai,
você consegue. Eu tô aqui por mim e por você. Agora eu posso partir realmente. Não foi o que eu pedi? De vez em quando eu escuto as patinhas dela em casa ainda. E ele sorri pra mim e fez assim, agora é meu tempo. Agora sou eu, o Chico, aqui. Que coisa mais linda. E com ele, o meu servir ficou mais leve. Porque ele é alegria. Eu falo que ele é alegria em pessoa, na pessoa do Chico, na pessoa do animal. Mas ele trouxe vida para nossa casa. Ele trouxe alegria, ele trouxe leveza. E hoje eu consigo fazer com que a vida dele seja realmente honrada pelo campo animal dele. Porque ele sai para passear, ele cisca. Eu falo que ele cisca igual um galo. Né? Mas ele sai, ele brinca, ele conversa com os outros animais. Porque antes eu tinha uma posse doentia. Isso. E eu vejo que eu cuidava da Kimi com muito amor. Mas eu queria proteger ela de quem? Isso, pra quem? É bacana a gente colocar o lugar do animal. Porque a Kimi foi a parte que você se colocou como mãe dela. Então, essa questão de estar fora do lugar como cuidadora e querer que o animal seja o filho, tem essa questão que eu quero que você traga aqui e que você conseguiu se posicionar. Sim. E que isso é muito importante para quem é cuidador. É olhar que realmente o animal tem o seu sistema e você tem o seu. Essa é uma questão, é uma lei universal. Eu não estou trazendo imposição nenhuma aqui. Isso é de cada ser humano, cada indivíduo, né? Assim como as plantas têm o seu ecossistema, os pássaros têm a sua natureza, né? Então, todos temos a nossa natureza e isso é importante você trazer. E que agora com o Chico você é a cuidadora. E que agora tá mais leve. Traz pra gente essa questão do lugar de força do cuidador. Eu dizia que a Kimi... Muitas pessoas que me conhecem, eu acho que eu cheguei a falar pra você, e as pessoas falam assim, e os cachorros, gente, tanto gato quanto cachorro, eles vão se afeiçoando com os tutores, a ponto de tem até os memes nas redes sociais, que eles parecem muito, né? E hoje eu falo, nossa, o Chico, ele tá igualzinho eu, com a mesma cor de cabelo, ele tem, né, ele é um piratinha, mas se você olhar, ele tem a mesma cor de cabelo. A Kimi, eu dizia que ela saiu de mim. Então. Ela sai e olha isso, é como se eu tivesse parido ela, né? E ela era só um cachorro. Ou seja, eu neguei todo o campo familiar que ela tem, porque ela tem uma procedência. Então, às vezes, as doenças dos animais, eles vêm sim para o nosso sistema, mas a gente precisa saber o que é deles, geneticamente, onde eles honram o pai e a mãe deles, e o que é que eles pegaram por nós. Por amor a nós. Por amor Aquele a nós. amor cego que a gente fala, né? Exatamente. Por amor a nós. E eles falam, por amor a vocês, eu sofro. Por amor a você, eu deixo. Por amor a você, eu fico doente. Por amor a você, eu vou embora. Isso. Né? E quando eu falo isso, a gente sempre fala que existe um tutor que é o que ele brinca, mas é o que ele segue. A Kimi era só minha. Só minha. Por isso, essa experiência com o luto, né? Exato. Esse sonho, quando trouxe esse seu dom da comunicação não intuitiva. Eu digo que eu ganhei um presente, né? Ela deixou um legado onde eu pude olhar para mim e ver o que me faltava. E aí, num dos movimentos de constelação, eu vi que eu era gemelar, que muitas vezes a gente não sabe, né? A maioria então, assim, das vezes ninguém exatamente. Sabe. E depois, eu fiquei sabendo que, através da Bárbara, pelo movimento dela, a Bárbara é minha filha, gente, ela é consteladora também. E a Adriana diz que eu tô a cara dela hoje. Beijo, Bárbara, mas hoje a sua mãe tá a sua cópia. Que honra! E ela diz que ela não é... Ela sempre falava, eu não sou a primeira sua filha. Eu falava, como não, gente? Sim! E dos movimentos que ela fez, da mesa radiônica, de constelação, ela disse, mamãe, eu não sou a primeira. Então, a Kimi, ela veio para ocupar um espaço que nem eu sabia. Sim.
É E que eu falava, inconsciente. inconsciente, eu falava, saiu de mim. É. E eu cuidava dela como se fosse. E ela me trouxe esse movimento. Posicionamento de você estar no seu lugar. Exato. Porque de alguma forma você trabalhou a grande alma dentro do seu lar. Exatamente. Olha que coisa Exatamente. mais interessante. E eu escutava dos veterinários, ela é uma cachorra. Uhum. Ela tem que viver como cachorra. E quando eu olhei para a comunicação, quando eu fui em busca dessa comunicação violenta, olha, eu falo. Olha. A violência comigo, gente. A comunicação intuitiva nada com que a gente os animais, fala que é em vão. Não. Se o Era campo uma traz, violência para mim e uma violência para ela também. Uhum. Porque eu não deixava ela ser cachorro. E eu não cuidava do meu ser. Né? Desse apego. Da natureza, na sua natureza e a natureza dela. Do controle, né? Principalmente, aí aquele ego que vem inflamado e que estava ali entre vocês. Né? Sentimento de posse, Exato. né? E aquilo que nós falamos inicialmente também. Que sentimentos são esses? Que feridas são essas que a gente... necessidades não atendidas são essas? Sim. Que eu quero Exato. trazer na relação com o meu animal? Eu quero controlar... Por quê? Porque eu não me sinto segura, eu fui rejeitada, então eu quero ter todos ao meu lugar, ao meu redor, né? Então, quando você vai trabalhando isso, você vai deixando a vida fluir. E você vai pulsando na vida todos os dias. Então, quando a gente levanta e a gente agradece, obrigado, Criador. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela minha casa, pela minha saúde, pelo meu marido, pelas minhas filhas, pelo meu Chico, pelo meu servir, pelo meu trabalho. Fica leve, né? E essa comunicação intuitiva também me trouxe isso. Porque em cada lugar da minha casa existe uma planta, existe uma flor. E eu olho e falo, obrigada pela beleza da vida. Então, eu não vivo no luto. E claro que a gente tem luto, sim. E eu não estou banalizando o luto. Mas o luto também é vida. Você está integrando a consciência do luto. Sim. Isso nós estamos entregando hoje com muita humildade e generosidade aqui, que o luto faz parte, sim, encerramentos de ciclo, começos de outros, mas que nós integremos essa consciência de uma forma mais saudável e de uma forma que nos impulsione para o mais e não para o menos, né? Que a gente sempre traz isso aqui na consciência sistêmica. A gente precisa, por mais que no caos que estejamos, nós precisamos olhar para o mais, porque nós já somos seres iluminados. E por que não eu sempre olhar para cima, para o que está belo, para o que está girando? Você está trazendo sobre os animais e sobre a comunicação que você tem com plantas, tudo. Quando eu dirijo, vou agora abrir aqui. Quando eu estou dirigindo, eu me comunico com tudo. Com a planta que está ali, no matinho, quando eu paro no farol. Com os pássaros que estão passando no meu retrovisor. Né? Com as árvores, quando elas se mexem, quando o vento bate, eu já sei se tem um movimento que está para mudança ou se está numa brisa. Eu recebo, é uma ressonância que a gente faz com o universo e essa comunicação intuitiva, ela acontece a todo segundo. A todo segundo. Se você olhar para quando você dirige, ou para quando você faz uma caminhada, ou mesmo se você está trabalhando e na tua janela passa, que seja um vento, que seja um pássaro, é uma comunicação para ti. É algo que está sendo ali sinalizado para você, que há vida sim e que há a possibilidade de você ser mais feliz. Não é isso, minha amiga? Eu digo sempre que a gente vive pequenos e grandes milagres, né? E escutando você agora, quantas vezes eu estive em um lugar... E você sabe qual é, num dos meus jardins secretos. E lá eu te mandava foto. E a gente se conectava, né? Entre o estar aqui, nessa vida, e no plano espiritual. É né? muito forte É isso. muito forte. E a gente traz essa conexão aqui para os nossos espectadores, para o YouTube, que a gente traz realmente a prática da espiritualidade. Porque a gente está trazendo para vocês o quão importante é o universo ao nosso redor e a gente trazer essa consciência. Mas para que a gente traga consciência, nós
precisamos viver. Viver a dor, viver a tristeza, viver a rejeição, o abandono. São as nossas feridas, né, Lu? As feridas da alma. E quando a gente trata delas, a gente consegue, com mais mansidão e cooperação com o universo, trazer mais responsabilidade para com o cliente, para com a família de alma, para com a família de origem, para com o trabalhador que está te servindo numa prestação de serviço. Ou seja, você leva a sua compaixão para tudo que você faz. Sim. Então, o que a gente está trazendo hoje, além dessa comunicação intuitiva dos animais, é você entender a sua comunicação, que Deus já te colocou em movimento para que você ouça mais os sinais que não têm a voz. Sim. Nesse meu silenciar, como você mesma falou, eu sentia a necessidade de buscar Deus novamente. Porque eu cheguei a confessar que nessa loucura desse movimento de viver o hoje, eu deixei a minha espiritualidade de lado. Olha, não parece. Você é tão, tem uma devoção já na alma. Mas, e eu buscava, eu falava, Deus... E quando eu me reconectei, quando eu fui e eu me ajoelhei e eu confessei, eu disse, o Senhor é na minha vida. Eu nada sou sem ti na minha vida. Seu movimento. Né? Obrigado pelo cuidado, obrigado por não me abandonar. E Deus falava o tempo todo, aquietai-va. Você trouxe. Aquieta, fica calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E as pessoas, às vezes, elas não entendem o que é o nosso silêncio. Poucas pessoas entendem o que é o nosso silêncio. E nesse silêncio é deixar ir também. Sim. Pessoas, coisas, situações, controle, lugares, controle. É você se redimir e falar, eu sou pequeno aqui, Deus. Faz na minha vida. Deixa agir, deixa Deus agir, né? Exato. A gente tem aflição? Tem. A gente passa por ansiedade? Sim. Passa. Mas tem que acolher. Mas o perseverar com Deus fica mais tranquilo. Então, hoje, sim, eu voltei. E aqui eu tô falando, eu não tô falando de religião, eu tô falando de Deus. Sim. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar que a sua alma pulse de verdade e tenha um sentido de vida para você, é ali que você fica. Eu digo sempre para as minhas filhas, onde está a sua alma é o seu lugar de força. Então permaneça. E aquietai-vos. Porque é aí que tá a grande mágica. A gente busca... As pessoas buscam tanto felicidade, a paz, né? E o que é felicidade? Mas é isso, somos nós. E o que é a paz? Se é o barulho externo ou se é a sua paz interior? Porque o mundo é barulhento. Vamos lá, vamos traduzir o que é paz aqui para nós? É a gente poder estar dentro do nosso espaço de caos e silenciar. Exato. É a maior paz desse universo. Exatamente isso. Não é? É você agradecer por tudo e por tanto e escutar a Deus. E deixar Ele agir. Você disse que Deus fala com você quando você está andando e recebe um frescor. Nossa, e nós já falamos sobre isso, né? Eu sinto Deus a todo momento. Eu sinto Deus quando eu atendo, quando vem aqueles insights da pessoa falar e a gente se reportar a Ele. Eu sinto Deus quando a gente anda e Ele bate aquele frescor no nosso rosto. É como se fosse um beijo. Eu falo, obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor me abraçar no dia de hoje. Obrigado pelo seu beijo. Aqui eu sou feliz. Sim. Para mim, hoje, isso é felicidade. É sobre isso e os movimentos que a gente faz conscientes no aqui e agora. Exatamente. Tá Deus. Sim. Vamos lá? Você tá com pressa, tá com a sua agenda, papapá, você pega, aí você esquece a chave do carro. Hoje, sabe o que eu faço? Eu agradeço. Eu vou pegar o elevador de novo, eu vou subir e vou buscar a minha chave. É alinhamento de tempo. Você não está atrasado. Subo,
sento no meu carro, né? Desço do elevador, entro no meu carro e vou pro meu compromisso. Sim. Ali no trajeto e o compromisso já mostram que eu estou no meu lugar. Independentemente se eu esqueci alguma coisa, ou se eu fiz um trajeto que me demorou mais, tudo é alinhamento de tempo. Nada é atraso. Você sabe o que é essa palavra atraso? É que a 3D traz pra gente essa força terrena que traz para diminuir o nosso poder de concentração, de produtividade, de amorosidade, de nos relacionar com vigor. Então, o atraso, pode ver, é uma palavra pesada e tá na nossa concepção, por quê? Porque o externo, ele é denso. E ele traz sempre densidade. Você não vai conseguir, não vai conseguir resolver, porque o atraso é uma droga. Então, e é tudo o contrário, é paradoxo. Se vocês saírem daqui hoje, desse podcast, e fizerem esse movimento, né, Lu? Sim. De você pegar o que tá negativo pra tua concepção, porque isso não é, e transmutar, e ver, isso é um alinhamento de tempo, tua vida muda. Completamente. E aí você pode, dentro do seu silêncio, descansar, né? Descansar. E quando eu falo descansar, eu digo, não, e nada é por acaso, né? A gente fala que nada acontece por acaso. E você sabe dos projetos que eu ando olhando, sendo convidada. Por favor, pode falar por aqui. Por conta até dos movimentos da advocacia, dessa advocacia mais humanizada, já participamos de audiência, né? Quando a gente trouxe uma realidade que, assim, tava um caos naquela advocacia, naquela audiência, a gente silenciou. Sim, sim. Nos conectamos com todos ali presentes. Todos do campo, até o magistrado. Exato. O sistêmico, ele consegue, né, Lu? Ele consegue trazer esse movimento de alma em tudo, até na escrevente, quando ela... Você sente quando a escrevente, ela tá confusa e ela precisa da sua ajuda. E é o tempo, né? A escrevente, já aconteceu disso, de eu fazer os agravos lá que eram, né, lá atrás, de fazer de forma oral, um agravo, né, tal. A pessoa, calma, a gente faz com calma. Sim. Por quê? Porque eu sabia da minha prerrogativa como advogada, que eu poderia usar daquele tempo para eu discorrer o meu recurso de agravo. E ela nervosa. Então, o que eu fiz? Eu, sabendo do meu lugar de força, eu colocava ela também dentro do lugar dela de força, que é o descanso. Sim. Então, percebam como a gente tem essa autonomia da gente ter essa saúde espiritual, vamos dizer assim. Gratidão, mentores, essa saúde espiritual que a gente traz nas nossas atividades, nas nossas tarefas e para o nosso mover no mundo, como as coisas fluem melhor. Exato. E o sistêmico, ele foi essa ferramenta para trazer realmente esse campo mais sutil para as nossas tratativas. Sim. E quando a gente fala direito sistêmico, né, Dri? Eu tenho acompanhado o seu trabalho aqui e eu vejo que você tem convidado muitas pessoas e não é só o direito sistêmico. Não. O sistêmico, a ferramenta da grande alma, ela tá dentro do atendimento de um médico, de um dentista, de um arquiteto. Eu conheço profissionais que trabalham com design de interiores, que eles querem te escutar. Sim. Essa nova era que a gente está vivendo, profissionais ligados a essa grande alma, primeiro, antes de qualquer coisa, antes deles começarem a falar, porque é muito claro, no meu lugar de fala como advogada, antes a gente falava assim, o cliente chega, a gente nem escuta, a gente já abre todos os livros, todos os códigos, e a gente dá a direção, e a gente dá a solução. Não. Tem uma máxima no direito que a gente fala, me dê os fatos que eu te dou o direito. Ok. Enquanto advogada, sim. Mas o que é que você quer? E isso é o advogado, é o arquiteto, é o médico, é o fisioterapeuta, é qualquer pessoa que se coloca à disposição de servir a grande alma. Eu vou pegar esse parênteses porque é muito importante o que eu vou falar agora. Sente aqui vocês comigo. Ontem, eu fui ao Sam's Club fazer minhas compras.
Eu voltei, tava com meu carrinho super cheio, como eu sempre faço. Abri meu porta-mala e estava colocando as minhas compras. E tinha caixa de leite, enfim. Quando eu terminei e fechei, eu tava levando o carrinho pro lugar dele. Tinha um senhor atrás de mim, ele tava quietinho, paradinho assim. Aí ele fez, pode deixar que eu levo. Eu, muito obrigada. Então, entreguei o carrinho para ele. No mover, assim, do carrinho, ele já pegou uma mensagem e fez assim para mim. Eu quero que você receba essa mensagem. Mas olha, não é religião, não. Eu quero que a senhora fique com essa palavra. E eu dei atenção para ele, falei, claro, eu até agradeço o senhor por estar nesse momento trabalhando e se preocupando com o próximo. Ele, nossa, a senhora já vê que a senhora tem realmente mais sensibilidade. Antes fosse todos assim. Eu falei para ele, continue no seu servir. É isso. Continue organizando os seus carrinhos. Continue olhando as pessoas que precisam de ajuda. Porque, na verdade, ele estava querendo me ajudar a guardar compra. Mas você, né? E eu tava ali, eu fiz no um automático. movimento. E o que ele fez? Ele se ateve, silenciou para me entregar. Para ela, eu vou entregar essa palavra. E o meu espaço, mesmo eu ali naquela correria, eu abri o espaço para esse senhor. E eu recebi essa mensagem. Inclusive, eu trouxe, só que não está aqui na bancada. Mas eu trouxe justamente para falar. E a Lu, sabiamente, gentilmente, ela me trouxe o espaço de fala para eu trazer. Esse senhor se chama Sérgio. E ele trabalha no estacionamento do Suns Club. Foi ontem, dia 8 de julho de 2025. Sim. E eu li a palavra dele. Daqui a 100 anos, o que fará diferença na sua vida? E aí discorre sobre as coisas que você faz. Uau. Com presença. Com o caminho, com a verdade e com a vida. Isso é Deus. Daqui a 100 anos, o que você vai levar? Porque eu tô com 50, vou fazer agora em janeiro, 50 anos. Eu só tenho aí mais, sei lá, quanto tempo, né? Porque eu vejo que eu sou eterna, então eu já não ligo mais para tudo isso, de, né, questão de morte física. Sim. Mas vamos trazer aqui para o nosso planeta Terra. Eu tenho aqui mais o quê? Uns 40, né? Por aí. Vida eterna. Chutando alto. Então, assim, o que eu já fiz, sabe? Eu vou tão feliz, eu vou tão grata. E esse senhor me deu ali, sabe? Esse pinguinho de amor, essa gota de amor, num servir tão... Você vê, é um servir tão humilde, mas ao mesmo tempo ele foi tão grande demais na minha vida. Sim. E eu fui para casa, eu guardei a compra, eu fui com aquela energia desse senhor. Gente, isso não tem preço. Então, o que a Lu tá trazendo aqui é você levar realmente todo o seu saber, claro, as suas técnicas jurídicas, independente da profissão, quando você serve... o amor, né? Às vezes a gente vai pegando o seu gancho, às vezes a gente tá no supermercado, tá eu e meu marido, e quando a gente passa a compra, né? E ele fala assim, obrigado, Deus abençoe seu servir, sabe? Então, assim, é independente da sua profissão. Porque eu falo muito para as minhas filhas, independente do que você faz, faça com amor. Sirva com amor. Nós somos sementes, né? E tudo que a gente faz, a gente recebe em troca. Aí vem de novo aquele momento, aquela palavra, né, que tá muito em voga, a gratidão. Sim, somos gratos. Sim. Somos gratos por tudo e por tanto. Mas quando você se coloca a serviço, faça bem feito. Você se coloca no movimento da gratidão, que Exatamente. É muito diferente. E você recebe. Sim. Né? Você recebe uma palavra, você recebe um abraço. Às vezes a pessoa tá tão triste e basta um olhar. Sim. Você inclui essa pessoa. Exatamente. Né? Às vezes é só dar um sorriso. O ser humano, ele tem necessidade de pertencer. Aqui nós falamos muito de luto. E Bert fala, né? Bert Hellinger fala que o não pertencer está atrelado e é uma dor maior que o luto. Porque o luto, a gente se despede da pessoa. E o deixar de pertencer... Por isso que tem esses efeitos manada, todo mundo quer estar, todo mundo ao mesmo tempo. E repetindo o padrão. E quando você silencia
quando você busca o teu lugar no tempo e espaço, com a tua espiritualidade atrelada, com o seu silêncio e a voz, escutando a sua voz interior, você está pronta para olhar para o próximo, para se despedir, servir, sem nem nada em troca. Exato. Exatamente. Né? Isso, a reciprocidade daria um outro podcast aqui também. Porque não é essa reciprocidade que colocam. Não. É diferente. É totalmente diferente. É a lei do dar e receber em equilíbrio. Exato. Você se valorizar. Exato. Você saber qual é o seu montante que você pode agregar à vida de alguém. Sim. Ou quando você está sendo invasivo, você se retira. Muitas Isso vezes... também é reciprocidade. Exato. Você se retirar de algum lugar, de alguma vida. Sim. É você ser recíproco. É agradecer pelo tempo que foi, por tudo que foi. E seguir. E seguir. Exatamente. Estamos seguindo para o fim, meu amor. Estamos. Mas olha, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser transformador. Porque você na minha vida é transformadora. Você é um caminho de cura. O caminho você se abrirá, né? Você trouxe para mim essa abertura. Você é um portal de vida. Você sabe disso. A advocacia precisa, sim, muito de você. Obrigada. Então, hoje, eu estou muito honrada de você ter trazido sua voz, ter abrilhantado aqui o nosso projeto, que esse projeto é de Deus, e você é filha dele, você Amém. trouxe o seu registro aqui. Amém. Então, gratidão. Gratidão. E que sigamos, sim, sempre conscientes do nosso lugar. Tá bom? Repito a frase, caminhe. E o caminho se abrirá. E eu espero que você esteja no meu caminho. Gratidão. Obrigado por respeitar o meu silêncio. Obrigado por ouvir o meu silêncio. E não deixar. Esse é o nosso lugar na vida das pessoas. Muito obrigada. Saber reconhecer o caos e saber reconhecer também as vitórias. Amém. Obrigada. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Amém.